Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E para mim é uma alegria a gente se encontrar novamente com o tema jejum como prática da liberdade, né? E eu vejo, né, que algumas pessoas muito próximas, né, pessoas queridas, né, assistiram, né, um dos vídeos, e isso despertou para que uma pessoa muito querida quisesse fazer o jejum também, né? E assim, isso aumenta nosso senso, né, o meu senso de responsabilidade ao falar sobre o jejum e sobre o próprio Evangelho, né? E o primeiro cuidado que a gente precisa ter é que nada substitui a leitura do Evangelho, nada substitui a leitura das Escrituras, né? Por isso que eu sugiro, né, assim, a dedicação, né? E começar pelo Obadias, né, que é o menor livro da Bíblia, né? Que a gente está aí associando a ideia do cafezinho, né? Mas por ser o menor livro, né, não significa que seja menos importante, né? A gente precisa apreciar esse mistério de que há de especial num livro, né, tão pequeno, né, num profeta que se expressa em um capítulo e apenas 21 versículos, né? Então a gente não pode subestimar o profeta pela sua obra ser reduzida, né? Se a gente mudar a perspectiva, a gente precisa ver que talvez seja um profeta que conseguiu, né, expressar, ter essa habilidade de expressar uma informação mais importante, né, em poucas palavras, né? E isso abre, né, os nossos olhos para a relação de que não é a quantidade, mas sim a qualidade, o aspecto mais importante nos fenômenos que nos relacionamos, né? Então, assim, eu sugiro a leitura, né, de 4 versículos, né, do Obadias, né, 1, 2, 3 e 4, né? E assim, e esses 4 versículos é lenha pra gente conversar durante 40 dias, quem sabe até 40 anos, né? E por que eu tô falando do número 40, né? Porque essa pessoa querida que se despertou pro jejum, né, teve esse interesse, ela mencionou, né, a ideia de ficar 40 dias sem comer chocolate, né? E claro que, né, dentro da ideia, né, da nossa usina, né, nosso organismo como usina e ter a gratificação, né, ela identificou o chocolate como uma coisa mais saborosa, né? E assim, e que ela tem um hábito de comer o chocolate para reconfortar a raiva, né? E a ideia, né, é de ficar assim, né, de não alimentar a raiva comendo chocolate, né? E assim, e já falamos, né, que a raiva é um sentimento natural e ninguém vai conseguir evitar sentir raiva, né? O que a gente precisa fazer é não tomar decisão no momento de raiva
para que as nossas decisões não sejam desastrosas, né? Para que a gente não tenha, a partir de uma raiva, motivo para ter outras raivas, né? Então, a gente precisa distanciar as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos gestos da própria raiva, né? Então, e aí eu sugeri de se cantar uma música, né? Para que nossa usina, a nossa bioquímica, né, não relacione mais, né? O nosso organismo muito inteligente não relacione o chocolate como um prêmio ao sentimento de raiva, né? Mas, né, ao controle da raiva. E a raiva é um reflexo do ambiente, né? Você sente raiva em situações de hostilidade, situações desfavoráveis, né? Desagradável, né? Então, assim, você tem uma sensibilidade, você percebe algo ali, uma ameaça e você vai se defender. E o sentimento de raiva, ele é uma das reações, né, ao ambiente. Ele é um reflexo a esse ambiente. E a gente precisa mudar a nossa percepção, porque, assim, a gente precisa não reagir ao ambiente, não refletir o ambiente, a gente precisa se relacionar com o ambiente, né? E aí, que o Obadias, né, no seu primeiro versículo, traz aquela ideia de levantai-vos, né, e nós nos levantaremos, né, contra ela, para a guerra, né? Então essa coisa de eu vou se você for, né? Então a gente precisa mudar esse padrão também, né? A nossa motivação tem que ser da nossa própria reflexão, né? A gente precisa tomar decisões, né, a partir das nossas experiências, né? E por isso que Jesus sempre, né, nos convida ao venha e veja, né? Vigiar e orar. Então, o jejum é importante você praticar, né? Mas é interessante a gente falar isso porque nós herdamos conflitos, né? Então, assim, e aí, se a gente não tomar a iniciativa de reduzir o impacto e o alcance desses conflitos, a gente percebe que esses conflitos, né, se perpetuarão, né? E a responsabilidade é nossa. Então, a gente precisa também deslocar a nossa motivação da motivação de outras pessoas, né? Então, assim, eu percebo que o nosso exemplo inspira outras pessoas, né? Mas a inspiração principal precisa ser, né, da leitura do Evangelho, da leitura das Escrituras, né? Essa intimidade com os profetas, né? Senão a gente fica aí, né, na enxurrada, né, de informações confusas e equívocos, né? E você pode ser, muitas vezes, sem querer, instrumento de interesses que você desconhece, né? Bom, é importante a gente falar sobre essa questão do 40, né? Lendo a Bíblia, né, e assim, a gente percebe que essa expressão 40 está relacionada com o jejum, porque Jesus, né, assim, ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, né? E aí, procurando na internet, que a gente vive esse momento maravilhoso, né, de acesso a essa informação infinita, a gente percebe que alguns estudiosos, né, mencionam que o 40, né, na linguagem bíblica, não é preciso, né, no sentido de 40 dias serem 40 dias. Né? É o indicativo de um tempo, né, indeterminado. Né? Jesus, não é que Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Ele ficou um tempo necessário, né, para ele compreender as coisas, que ele estava confuso e ele queria, né, ter ali um entendimento, né, de como agir diante dos próximos desafios que enfrentaria, né. E assim, do mesmo jeito que a gente tem os 40 anos, né, do Êxodo, né,
de Moisés, liderando a peregrinação dos hebreus no deserto, né? Também aí a ideia seria, segundo os estudiosos, que 40 anos não seriam 40 anos, mas seria o tempo necessário, né, de Moisés legislar e criar, né, as condições essenciais para o desenvolvimento da civilização hebraica, né? Então, assim, vamos ser fiéis, né, no pouco, né, como o Evangelho também nos inspira, né? Jesus também nos instrui, né? A gente não precisa ficar 40 dias sem comer chocolate, né? Porque se a pessoa gosta muito de chocolate, se ela se privar disso, né, dessa penitência, criar essa penitência, né, ela vai sofrer mais, né? Se ela quer fazer o jejum porque quer parar de sofrer, não tem sentido a pessoa sofrer para deixar de sofrer, né? Compreende isso? Né? Então, assim, a pessoa cria uma meta, essa meta pode não ser cumprida porque a questão nossa do organismo química é muito forte, a gente não tem esse controle ainda, né? Aí o jejum deixa de ser um exercício gratificante para ser um registro de uma frustração. Isso vai gerar, né, mais tristeza, mais motivos desfavoráveis, mais questões desagradáveis que vão aumentar a nossa raiva. Então, não é esse o padrão que a gente precisa alimentar, né? A gente precisa mudar isso, né? Então, eu aconselhei ela a não fazer esse propósito de 40 dias sem comer chocolate, né? Não é a privação, não é a penitência, né? Jejum quer dizer vazio, né? Então, o exercício de jejum é você se esvaziar de uma rotina para você perceber essa rotina, né? Então, é você se esvaziar de um condicionamento, interromper um condicionamento para você entender o condicionamento. Então, mais importante do que deixar de comer chocolate é você prestar atenção nos pensamentos, né? Por que você sentiu raiva, né, antes de querer comer o chocolate, né? O que você pensou antes de querer comer o chocolate, né? Então, assim, essa é a ideia, né? De eu vou se você for, né? É muito essa questão da usina mesmo, né? Eu sinto raiva porque, né, como chocolate, ou como chocolate porque sinto raiva. Você não sabe qual evento, qual fenômeno alimenta o outro, né? E aí você precisa interromper isso, né? E então a ideia é de você cantar uma música, né, divertida, engraçada, né? Você cria, né, um novo padrão e dá tempo de você refletir e perceber, né? E interrompe esse automatismo, né? Fiquei com raiva, como chocolate. Não. Fiquei com raiva, canto uma música e nisso tento entender por que eu estou com raiva, né? Você pode ter esse insight, né, em um dia ou em 2 dias, né? Você não precisa sofrer por 40 dias, né? A ideia não é de penitência, né? Então, compreende isso, né? Então, vamos ler os 4 versículos de Obadias, né? Podem ser mais inspiradores do que 40 dias, né, de privação. Cálice que Alice para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai o universo, o dinamismo e a mais elevada honra. Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.